Se você está estudando para concursos e anda desmotivado sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo. Bancasesp 2016, TCE, cargo auditor. A respeito dos princípios aplicáveis ao direito penal, é correto afirmar que, conforme o entendimento doutrinário dominante relativamente ao princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deve ser aplicado quando as demais esferas de controle não se revelarem eficazes para garantir a paz social. Decorrem de tal princípio a fragmentariedade e o caráter subsidiário do direito penal. Item correto. O princípio da intervenção mínima sustenta que o direito penal somente deve ser utilizado em último caso, ou seja, quando for estritamente necessário para a proteção de bens jurídicos relevantes. Bancasesp 2012, TJ, cargo técnico judiciário. Dado o princípio da legalidade, o Poder Executivo não pode majorar as penas cominadas aos crimes cometidos contra a administração pública por meio de decreto. Item correto. O Poder Executivo não pode majorar as penas dos crimes praticados contra a administração pública, nem as penas de qualquer crime mediante decreto. Pelo princípio da reserva legal, somente lei em sentido estrito, diploma legislativo produzido pelo Poder Legislativo, é que pode definir condutas criminosas, bem como majorar penas. Bancasesp 2016, Polícia Civil, delegado. O arquivamento de inquérito policial mediante promoção do MP por ausência de provas impede a reabertura das investigações. A decisão que homologa o arquivamento faz coisa julgada material. Item errado. Arquivado o inquérito policial com base na ausência de justa causa, falta de elementos de prova para o ajuizamento da ação, a ação penal só poderá ser instaurada com base em novas provas, nos termos do artigo 18 do CPP e súmula 524 do STF. Bancasesp 2016, Polícia Civil, Polícia Científica, diversos cargos. Concluída a perícia do local do crime, o delegado deve restituir ao respectivo proprietário os instrumentos do crime e os demais objetos apreendidos. Item errado. Após a liberação pelos peritos, a autoridade policial deverá apreender os objetos que tiverem relação com o fato nos termos do artigo 6º, inciso 2 do CPP. Bancasesp 2016, Polícia Civil, Polícia Científica, diversos cargos. Por ser o IP um procedimento extrajudicial, anterior ao início da ação penal, não há previsão legal de se observarem os princípios do contraditório e da ampla defesa nessa fase investigativa. Item correto. No IP, não há garantia do contraditório e da ampla defesa no IP, eis que se trata de procedimento pré-processual não acusatório. Bancasesp 2014, TJ, analista. Acerca do inquérito policial, da ação penal e da competência, julgue os próximos itens. Comprovada, durante as diligências para a apuração de infração penal, a existência de excludente de ilicitude que beneficia o investigado, o delegado de polícia deverá determinar o arquivamento do inquérito policial. Item errado. A autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos de inquérito policial, nos termos do artigo 17 do CP, entre aspas.
A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Bancasesp, Polícia Federal, 2009. Um computador permitiu acesso à internet por meio de uma rede Wi-Fi padrão I3E 802.11b, em que uma portadora de 2,4 GHz de frequência foi utilizada para a transmissão de dados a taxas de até 11 MB. Nessa situação, apesar de se poder transmitir a taxas de até 11 MB, essa taxa é compartilhada com os diversos usuários que estão na mesma rede Wi-Fi, e na medida em que um usuário se distancia do access point dessa rede, a sua taxa de transmissão tende a diminuir. Item correto. Padrão I3E 802.11b é um padrão Wi-Fi com portadora de frequência de 2,4 GHz e taxas de transmissão de até 11 MB. Essa é uma taxa máxima que, quando compartilhada com outros usuários na mesma rede sem fio, essa taxa de transmissão tende a diminuir, assim como com o aumento da distância do access point. Bancasesp, Previc, 2011. A fibra óptica é imune a interferências eletromagnéticas e, portanto, a fenômenos de indução eletromagnética, sendo apropriada para transmitir sinais luminosos e não elétricos. Item correto. A fibra óptica é imune a interferências eletromagnéticas e fenômenos de indução eletromagnética. E mais, ela é apropriada para a transmissão de sinais de luz em vez de sinais elétricos. Bancasesp, Câmara dos Deputados, 2014. A internet foi criada a partir de um órgão conhecido como ARPANET, que estava vinculado diretamente ao Departamento de Defesa americano. Item errado. A internet foi criada por uma agência governamental chamada ARPA, que estava vinculada ao Departamento de Defesa americano. A ARPANET foi a rede de computadores que deu origem à internet. Conclusão: a questão só trocou o nome do órgão pelo nome da rede. Bancasesp, IFAM, 2018. É vedado ao servidor público aposentado o retorno ao serviço público a pedido, somente sendo possível a reversão por insubsistência dos motivos da aposentadoria por invalidez. Item errado. A reversão também poderá ocorrer a pedido. São duas modalidades de reversão no Estatuto dos Servidores da União. Primeiro, de ofício, quando junta médica oficial declarar que deixaram de existir os motivos que levaram à aposentadoria por invalidez permanente, e, segundo, a pedido no interesse da administração, aplicável ao servidor estável que se aposentou voluntariamente e, após isso, solicitou a reversão de sua aposentadoria. Bancasesp, 2018. A promoção não constitui forma de provimento em cargo público. Item errado. São formas de provimento de cargo público. 1. Nomeação. 2. Promoção. 3. Readaptação. 4. Reversão. 5. Aproveitamento. 6. Reintegração. E 7. Recondução. Logo, promoção é uma forma de provimento. Bancasesp, SEE, cargo professor, 2013. Os vocábulos professor, portuguesa, caminha, corredores, maquiagem, palhaço, caprichada e ensino contêm grupos de duas letras que representam um só fonema, constituindo o que se denomina dígrafo ou digrama. Item correto. O CESP apresenta definição e exemplos de dígrafos: professor, portuguesa, caminha,
corredores, maquiagem, palhaço, caprichada e ensino. Observação: em é dígrafo vocálico ou nasal. Banca CESP, Polícia Militar, 2018. O emprego do acento gráfico nas palavras dói, só e nós justifica-se pela mesma regra de acentuação? Item errado. Dói. Regra específica dos monossílabos tônicos terminados em ditongo aberto. Só e nós. Regra geral dos monossílabos tônicos. Observação: acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em a, e, o. São regras diferentes. Banca CESP, PRF, cargo agente administrativo, 2012. As palavras polícia, rodoviária e existência recebem acento gráfico porque são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Item correto. Polícia, rodoviária e existência são paroxítonas terminadas em ditongo. Observação: não se preocupe com essa classificação, porque tanto o crescente quanto o decrescente são acentuados. Ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal. Ditongo crescente é aquele que cresce em termos fonéticos. Vai da semivogal para a vogal, da átona para a tônica. Banca CESP, Câmara dos Deputados, cargo analista, 2012. No trecho monoteísmo judaico-cristão nas ciências, o adjetivo é grafado na sua forma mais conhecida, embora também estejam corretas as formas judaico-cristão e judaico-cristão. Item errado. Hífen é utilizado para palavras compostas. Judaico-cristão é um adjetivo composto, ou seja, um adjetivo formado por duas partes. Então, o hífen é obrigatório. Banca CESP, Controle Externo, 2013. Julgue o seguinte item: os vocábulos assistência, potável e elétrica são acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica? Item errado. Assistência é uma paroxítona terminada em ditongo. Potável é paroxítona terminada em L. Elétrica é uma proparoxítona. São acentuadas por uma regra diferente. Banca CESP, DEPEN 2015. Julgue o próximo item, relativo às ideias e às estruturas linguísticas do texto. As palavras indivíduos e precárias recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes. Item incorreto. Essas palavras são paroxítonas terminadas em ditongo, logo, são acentuadas pela mesma regra. Banca CESP, Caixa Econômica Federal, Médico, 2014. O emprego do acento gráfico em incluíram e número justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item errado. Incluíram i tônico formando hiato. Número é acentuado por ser proparoxítona. Logo, são regras diferentes. Banca CESP, Anatel, Administrativo, 2014. O emprego do acento gráfico em indústria e rádio justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item correto. Indústria e rádio são paroxítonas terminadas em ditongo. São acentuadas pela mesma regra.
Banca CESP, AUFC, Controle Externo, 2005. O vocábulo de que se derivaram formas como polar, polarizar, polarizadas, tem acento diferencial. Item errado. Não se usa acento diferencial entre as palavras polo e polo. Os acentos diferenciais que permaneceram após a reforma ortográfica: 1. Pode, pretérito, pode, presente. 2. Por, verbo, por, preposição. 3. Tem, plural, tem, singular. 4. Vem, plural, vem, singular. FEPESE Contador, Corém, 2007. Quanto aos conceitos, definições de contabilidade, é incorreto afirmar que a contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registro dos atos e fatos de uma entidade. Item errado. Errado, pois traz o conceito correto e não incorreto da definição de contabilidade. Conceito oficial de contabilidade, extraído do primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade em 1924. Contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registro dos atos e fatos de uma administração econômica. Sesgran Rio, Técnico Administrativo, BNDES 2010. O objeto da contabilidade é o patrimônio da entidade e o seu campo de aplicação são as entidades econômico-administrativas, assim chamadas aquelas que, para atingir seu objetivo, seja ele econômico ou social, utilizam bens patrimoniais e necessitam de um órgão administrativo que pratica atos de natureza econômica necessários a seus fins. Esse é o enunciado de: letra A, sociedade empresária; letra B, entidade lucrativa; letra C, empresa; letra D, companhia; ou letra E, hacienda. A alternativa correta é a letra E. A questão refere-se às haciendas, campo de aplicação da contabilidade. Hacienda é igual ao patrimônio gerido de maneira organizada. Haciendas é igual a gestão mais patrimônio. Fundatec, Auditor do Estado, CAGE 2014. A partir da teoria contábil, considera-se o objeto da contabilidade: letra A, os atos e fatos patrimoniais; letra B, o patrimônio das entidades; letra C, as entidades públicas e privadas; letra D, os atos e fatos da gestão; ou letra E, as entidades empresariais e sem fins lucrativos. A alternativa correta é a letra D. O objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades, conjunto de bens, direitos e obrigações. VUNESP, Analista de Gestão Municipal, IPSM, Contabilidade 2018. Assinale, dentre as alternativas apresentadas a seguir, aquela que apresenta adequadamente o objetivo da contabilidade. Letra A. A contabilidade tem por objetivo o controle dos impostos a pagar. Letra B. A contabilidade tem por objetivo gerar informações para o controle dos estoques das indústrias. Letra C. A contabilidade tem por objetivo controlar as dívidas e os impostos a serem pagos. Letra D. A contabilidade tem por objetivo o controle das obrigações trabalhistas e tributárias. Ou letra E. A contabilidade tem por objetivo gerar informações para o apoio das decisões econômico-financeiras. A alternativa correta é a letra E. A alternativa mais adequada é a opção E, pois entre os objetivos da contabilidade está o de gerar informações para o apoio das decisões econômico-financeiras. Banca CESP, MPU 2010.
As normas constitucionais de eficácia limitada são desprovidas de normatividade, razão pela qual não surtem efeitos nem podem servir de parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade. Questão errada. Essas normas possuem normatividade, apresentam eficácia mínima e efeito vinculante desde a sua edição, produzindo, desde logo, os seguintes efeitos: revogação das disposições anteriores em sentido contrário e impedimento da validade de leis posteriores que se opuserem a seus comandos. Bancasesp, TSE 2004. No caso das normas constitucionais conhecidas como programáticas, assim como no das classificadas como de eficácia limitada, é juridicamente válido o advento de norma infraconstitucional que lhe seja contrária, justamente porque a eficácia delas é deficiente. Questão errada. As normas de eficácia limitada, das quais as programáticas são espécie, apresentam eficácia mínima, tornando inválidas quaisquer normas infraconstitucionais a elas contrárias. Bancasesp, TCM 2018. O princípio fundamental da Constituição, que consiste em fundamento da República Federativa do Brasil, de eficácia plena e que não alcança seus entes internos é: letra A, o pluralismo político; letra B, a soberania; letra C, o conjunto dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; letra D, a prevalência dos direitos humanos; ou letra E, a dignidade da pessoa humana. A alternativa correta é a letra B. Os fundamentos da República Federativa do Brasil estão expressos no artigo 1º da Constituição Federal de 88. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Dentre eles, o único que não alcança os entes internos é a soberania. Apenas a República Federativa do Brasil é considerada soberana. Os entes internos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, são autônomos, não são soberanos. Bancasesp, CGM de João Pessoa, 2018. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais constituem objetivos da República Federativa do Brasil expressos na Constituição Federal. Questão correta. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, artigo 3º da Constituição Federal: 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Bancasesp, PGE 2017. Quanto à forma, o Estado brasileiro é classificado como federativo, sujeito ao princípio da indissolubilidade. Item correto. A forma de Estado diz respeito à repartição territorial do poder. No Brasil, adota-se a federação, ou seja, o poder está territorialmente descentralizado. Todos os entes da federação são autônomos e mantêm entre si um vínculo indissolúvel. Bancasesp, Escrivão, 2016. Assinale a opção que apresenta um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, previsto expressamente na Constituição Federal de 1988. Letra A. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Letra B.
autodeterminação dos povos. Letra C, igualdade entre os estados. Letra D, erradicação da pobreza. Letra E, solução pacífica dos conflitos. A alternativa correta é a letra A. São fundamentos da República Federativa do Brasil. 1. Soberania. 2. Cidadania. 3. Dignidade da pessoa humana. 4. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E 5. Pluralismo político. Banca CESP, TRT, 8ª Região, 2016. Constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Item correto. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E quarto, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Banca CESP 2019, TJ, titular de Serviços de Notas e Registros. Aplicado no direito penal brasileiro, o princípio da alteridade assinala que, para haver crime, a conduta humana deve colocar em risco ou lesar bens de terceiros, e é proibida a incriminação de atitudes que não excedam o âmbito do próprio autor. Item correto. O princípio da alteridade estabelece que, para que haja crime, a conduta humana deve colocar em risco ou lesar bens de terceiros, sendo vedada a criminalização de atitudes que não excedam o âmbito do próprio autor. Banca CESP 2018, Polícia Civil, Delegado. Julgue o item seguinte relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais. Em razão do princípio da legalidade penal, a tipificação de conduta como crime deve ser feita por meio de lei em sentido material, não se exigindo, em regra, a lei em sentido formal. Item errado. O princípio da legalidade estabelece, dentre outras coisas, que a tipificação de uma conduta deve se dar por lei formal, ou seja, lei em sentido estrito e não qualquer diploma legislativo. Se você está estudando para concursos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo.